O semeador. Esse texto é tão maravilhoso e a gente já ouviu tantas mensagens nele. E agora o Senhor, eu mesmo já preguei outras mensagens nesse texto e hoje o Senhor nos dá o privilégio de compartilhar uma nova revelação ou um novo ângulo dessa palavra. Eu quero intitular esse texto da seguinte forma: três relações a serem resolvidas, tá? Existem três relações aqui que o Senhor me mostrou nessa minha última leitura a serem resolvidas. E você sabe, Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao 20, Jesus está falando a parábola do semeador. E ele está mostrando a relação das pessoas com a palavra de Deus. Cada solo representado ali é a relação de uma pessoa com a palavra de Deus. Eu queria louvar a Deus pelos irmãos que estão aqui. Eu queria louvar a Deus pela vida da irmã Priscila e do irmão Douglas, que estão sempre dando o estudo bíblico na quarta-feira, que eu não estou aqui. E eles têm sido usados por Deus para ser uma bênção para essa igreja. Eu quero agradecer a Deus por eles terem condições de dar o estudo bíblico. Não é todo mundo que consegue dar um estudo bíblico. Eu quero louvar a Deus por eles. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, porque nós estamos fazendo 2 anos que estamos aqui na Bethesda, em Marlborough. Nós vamos celebrar no dia 10 de dezembro, nós vamos celebrar 2 anos. E eu quero celebrar tudo que Deus fez esses 2 anos até agora. Grandes coisas, maiores coisas o Senhor tem para fazer através de nós. E temos estado preocupados com o espaço, já até estamos procurando pensar, né? Quando a gente pensa, não quer dizer que a gente está fazendo, não, mas a gente está pensando em ver espaço, porque a igreja não pode fazer um jantar com todo mundo, a gente não tem espaço, então nós estamos procurando ver qual a direção de Deus para o nosso espaço aqui. Eu quero agradecer a Deus pela nossa irmã, seu nome é? Franciele, a pastora Gel que me falou de você. Então nós temos uma nova irmã, seja bem-vinda aqui no nosso meio, tá? E eu quero louvar a Deus. Eu quero celebrar a vida do irmão Kennedy enquanto ele está conosco. Não sei se ele vai voltar ainda na América, se ele vai ficar lá pelo Brasil, mas daqui a alguns dias, pois é, nem ele sabe, daqui a alguns dias ele vai voltar e nós queremos celebrar enquanto ele está aqui. Que bom ver o seu rosto aqui, estar no nosso meio essa noite. Eu quero celebrar o esforço que cada pessoa que está aqui hoje à noite tem feito pela sua libertação. Eu quero celebrar o esforço que cada um tem feito para ler a Bíblia e para orar, que são os caminhos apontados por Deus para a nossa prosseguir da nossa salvação. Eu quero realmente celebrar você que tem se esforçado. É uma grande batalha, a batalha da oração, a batalha de ler a Bíblia. É uma guerra e os irmãos estão lutando essa guerra, estão vencendo. Alguns estão indo mais rápido, os outros mais devagar. Não há nenhum problema, mas eu confesso que eu celebro muito o esforço de vocês. Eu realmente celebro essa noite. Eu quero celebrar com carinho o esforço que vocês estão fazendo. Às vezes você fica desanimado de não estar conseguindo ler como gostaria, orar como gostaria, mas eu deixo te falar, eu não conquistei uma vida de oração como eu tenho hoje em pouco tempo. Tem 50 anos de luta, 50 anos de batalha por uma vida de oração que você leva tempo para conquistar. Por favor, não se desanimem em conquistar uma vida de oração. Você não vai ser obreiro se você não conquistar uma vida de oração. Você vai ser algum fazedor de alguma coisa na igreja, não um obreiro com autoridade. Você, se não conhece a palavra de Deus, vai repetir o que os outros falam, mas se você ler a palavra, Deus vai te dar revelações pessoais, novas, só para você. A palavra, as pessoas precisam de um alimento novo, algo que Deus revelou fresco para você, não uma latinha de sardinha que alguém embalou em algum lugar e você foi lá e abriu. Deus quer te dar revelações novas na palavra. Então, leia a Bíblia, leia para Deus quer falar com você. Só o que eu estou trazendo nessa manhã é o que Deus trouxe novo para mim. E então você está sempre comendo pão fresco, porque o Senhor tem nos dado muito alimento pessoal. Então, eu quero celebrar estas coisas antes de prosseguir. Eu quero celebrar Deus que me trouxe para Marlborough. Eu não tinha propósito de vir para cá. Nunca fiz plano de abrir uma igreja em Marlborough. Mas o Senhor tinha um plano de nos trazer para Marlborough. Eu quero louvar a Deus pelo dia que o irmão Douglas me ligou.
Eu estava no pé daquela escada, consertando uma lâmpada, e o Senhor falou para mim, não fala nem sim nem não. E ali já estava a minha resposta, porque ali o Senhor foi precisar me dar coragem para eu poder ficar mais busy do que eu já estava. Então, o Senhor me deu coragem e valeu a pena estar com vocês aqui. Eu quero celebrar o que Deus tem feito cada fim de semana em Chelsea, em Marlborough. Eu quero celebrar porque Deus tem feito maravilhas. Ontem à noite, Deus fez maravilhas em Chelsea, naquele culto. As pessoas que Deus tem libertado, tem sido uma grande bênção. Quero louvar a Deus pelos irmãos. Amém? Muito bem. 3 relações a serem resolvidas, tá? O texto começa no capítulo 4. Ele começa dizendo as seguintes palavras nos primeiros versículos. Ele diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Ele reuniu-se ao redor uma grande multidão, tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Muito bem. E ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, versículo 3, eu quero começar aqui. O semeador saiu a semear. Só que o Espírito Santo me parou aqui. O Espírito Santo me parou aqui e eu não consegui sair. Obrigado. 4, 1 a 20. Só no versículo 3, o semeador saiu a semear. Sabe onde o Espírito Santo me levou? Não nessa parábola. Não nessa semente que ele fez aqui nos 4 solos. Mas ele me levou no momento em que Deus habitava só. Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, sozinho, sem ele ter semeado nenhuma partícula, nenhum átomo, nenhuma matéria, nenhum planeta, nenhuma estrela, nenhum mundo, nenhum universo. Por favor, pense aqui. O semeador saiu a semear quando não tinha nada. Come on, church. Deus não precisava semear, mas ele, há quantos bilhões e bilhões e trilhões de anos Deus habitou sozinho, foi sozinho e existiu sozinho, Pai, Filho e Espírito Santo, antes de semear? Alguém pensa nisso comigo? Porque um dia na eternidade o semeador saiu a semear. E sabe por que ele saiu a semear? Porque antes de ter qualquer átomo, antes de Deus ter criado o primeiro átomo que se juntou com os outros átomos para formar matéria e poder criar qualquer estrela, qualquer gás, qualquer coisa, Deus não tinha colheita. Ele não podia colher nada, porque ele não havia semeado nada. Então eu quero que você acompanhe comigo, comece a acompanhar, que o universo criado foi uma semeadura de Deus para colher uma colheita, e tudo pertence a Ele. E uma das perguntas básicas do Espírito Santo para nós nessa mensagem é: quanto da semeadura de Deus em nossa vida Ele está podendo colher? Eu falo para Deus assim: eu quero que você tenha no mínimo 100% de mim. E se você puder arrancar 110, 120, vá em frente. Mas eu quero que você receba tudo que você semeou em mim. Right? Todos os dias de bom sono, de comida, de alimento, de roupa, de presente, de família, de tudo de bom que eu já recebi na vida. Eu quero que você receba. E às vezes eu falo para Deus assim: eu quero que você receba meu louvor por mim e por todos os que não estão te adorando. Eu te adoro por mim e por todos eles, só porque tu mereces. Faz isso também. O dia que você estiver adorando, você fala: eu estou te adorando por todo esse povo aqui que não está nem lembrando de ti. Olha para mim aqui, eu estou te adorando por todos eles, só porque o Senhor merece. Ele não podia colher nada, porque ele não tinha formado nada, mas Deus está pensando numa colheita, então o semeador saiu a semear. Eu gosto de uma música do grupo Novo Alvorecer. Novo Alvorecer é de quem viveu no século passado, literalmente, 1970, 60. E a música dizia assim: Deus do primeiro raio, da primeira gota de orvalho, Deus do primeiro eclipse, Deus de Gênesis, Deus de Apocalipse.
Eu amo essa música, porque ela mostra Deus no início de tudo. Não havia nada, não havia névoa, não havia nenhuma palavra havia soado no universo. Nada havia sido semeado. E o grande Deus, nosso grande semeador, ele saiu a semear porque ele queria uma colheita. Tá? Ele saiu a semear por causa da sua generosidade. Eu quero que você pense comigo antes, eu não vou entrar na parábola ainda. Tem 3 relações para resolver lá, mas antes disso... Ei, Deus semeou por causa da sua generosidade. Deus poderia ter continuado existindo sem nós, sem os anjos e sem o universo. Mas Deus, na sua generosidade, você pode imaginar um Deus como ele? Não, você não pode imaginar, nem eu. Um Deus como ele é, tão criativo. Olha o tanto de quantidade de flores que Deus criou no planeta Terra. O tanto de planetas que ele criou. Deus faz questão de deixar a gente estupefato mesmo. Se a gente fosse estudar, né, astronomia, os astros, a gente ia ver quantos bilhões de estrelas. Isso é uma das coisas que me fascina, é o número de estrelas que existem no universo. Queria só lembrar você mais uma vez, eu já falei aqui, mas eu quero lembrar de novo, né? Nós vivemos na Via Láctea, que tem 1 bilhão de estrelas. 1 bilhão de estrelas na Via Láctea. Mas Andrômeda, que é a galáxia perto de nós, tem 1 trilhão de estrelas. Uma galáxia perto de nós tem 1 trilhão de estrelas. E tem bilhões e bilhões de galáxias. Ei, vamos parar por aí. Ele é grande. Alguém diz comigo, Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Na generosidade do Senhor, ele semeou os anjos. Ah, Deus nunca falou para mim, mas eu pergunto para ele. Quando ele criou os anjos? Ele semeou os anjos, ele semeou do espírito dele, ele tirou do espírito dele e repartiu, criando os espíritos dos anjos, depois os espíritos dos homens, tá? Na sua generosidade, ele semeou a vida no universo, ele semeou os planetas, os espíritos. Ei, por favor, pense nessa frase comigo, porque o Espírito Santo me parou nela. Eu já li isso aí 50 vezes, durante 50 anos. E quando ele me parou aqui, ele falou, ei, para um pouquinho aqui, porque um dia eu saí a semear. E não tinha nenhuma partícula de átomo, e eu saí a semear o universo. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 4:11. Eu queria que você botasse esse versículo para adorar na sua Bíblia e na sua oração e no seu tempo de oração, porque eu sempre adoro com esse versículo. Enquanto eu estou falando da generosidade de Deus essa noite, como ele saiu a semear, eu queria que eu e você nos ajuntássemos aos 24 anciãos, pois aqui em Apocalipse 4:11, nós nos ajuntamos aos 24 anciãos, porque eles dizem as seguintes palavras: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tu, Senhor, digno és de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Alguém levantou a mão comigo, 1 minutinho só, e dá glória a Deus, 1 minutinho por mim, por ele ter levantado e criado todas as coisas. Senhor, tu não tinha criado nada, eu quero te adorar, porque tu criaste todas as coisas. Tudo que existe, tudo que está diante dos nossos olhos, podemos tocar, podemos cheirar, podemos comer, podemos sentir, podemos pensar, tu criaste todas as coisas. Nós também te damos graças, porque tu nos criaste. Ser bendito, Senhor. Eu quero ler mais uma vez: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque criastes todas as coisas, saíste a semear, e por tua vontade elas existem e foram criadas. A terceira coisa que eu quero dizer na minha introdução essa noite é: ele saiu a semear, mesmo sabendo que esta criação optaria, que essa semeadura optaria por não lhe entregar uma completa colheita da sua semeadura. Eu pergunto para vocês, Deus merece receber 100% de tudo que ele semeou ou não? Só que eu queria que você observasse como a criação não é tão generosa quanto o seu Criador, porque a partir dessa parábola, começando por essa parábola, 75% dessa colheita, dessa parábola, não dá fruto.
25% caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram. 25% caiu num terreno pedregoso e não frutificou. 25% caiu entre os espinhos e não frutificou. 25% caiu em boa terra, e desses 25%, ainda teve gente que só produziu 30%, teve gente que só produziu 60%, e teve pouca gente para produzir 100%. Ei, por favor, olha para mim, a criação não é tão generosa como o seu Criador. Não é. Eu queria falar com os irmãos que estão aqui hoje, que não dão dízimo. Eu queria falar com vocês. Pode olhar para mim. Eu não sei quem você é, não, porque eu não olho a lista, não. Mas eu queria falar para você. A gente é ruim para devolver as coisas para Deus, hein? A gente que tem dificuldade, a gente não quer devolver para o Senhor. O mínimo que a gente puder dar para o Senhor é o que a gente quer dar, muitos de nós. É igual no Dia das Mães, quando você pergunta para sua mãe assim, qual presente que eu posso te dar só para manter a nossa amizade? Só para você não ficar chateado. Tem gente que faz o mínimo para Deus, dá o mínimo para Ele. Porque a criação não é tão generosa quanto Deus. Escuta, quem me deu olhos para ver não merece meu dinheiro. Quem me deu um nariz para sentir o cheiro das coisas não merece a minha vida. Quem me deu pernas para andar não merece eu glorificar Ele, o nome dEle o dia inteiro. Gente, tem hora que eu olho para as minhas mãos e falo assim, você já viu quanto elas produzem? É tudo para ti, viu? Tudo que eu faço é para ti. Eu vou limpar esse chão aqui, porque é para ti. Eu gosto de arrumar tudo lá em casa. Minha esposa é apaixonada pelo marido que lava a louça. Porque dentro de mim tem um espírito de organização. Não é toda hora, não, mas o que eu quero dizer é que Deus merece ou não merece que as mãos que Ele me deu estejam busy fazendo alguma coisa boa. Deus merece ou não merece que os olhos que Ele me deu estejam vendo alguma coisa que me inspire a sua presença. Deus merece ou não merece que os ouvidos que Ele me deu sirvam para eu ouvir sua voz. Ei, a criação precisa devolver mais, é isso que eu estou querendo dizer. Deus merece ou não merece que eu dê 10% para Ele, do tanto de dinheiro que Ele me dá, tudo que Ele me alimenta. Sabe, eu estou com 57 anos, Deus está me alimentando todo dia, sabia? Todo dia. Eu tomo café, almoço, eu não tomo janta, eu tomo café de novo. Todo dia. Para eu não comer, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir jejuar. Porque tem comida. Sabe, Deus é tão generoso. Porém, a criação, ela não é tão generosa quanto Ele. Para começar, essa parábola, 75% é perdido. Agora eu queria mostrar para vocês. 1/3 dos anjos foi perdido. Que prejuízo. Se você tiver em Apocalipse 4 e quiser ir 5 páginas para frente e checar Apocalipse 12, você verifica só o versículo 4, Apocalipse 12, 4. Diz que o dragão, que é Satanás, ele foi derrubado do céu e a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Isso aqui é uma palavra figurada sobre a queda de Satanás e a queda de 1/3 dos anjos com ele. Ei, 1/3 dos anjos ele perdeu. Ei, ele semeou os anjos. Um dia ele saiu a semear. Uma das coisas que ele semeou foi os anjos. Ele perdeu 1/3. Essa criação não é tão generosa quanto o seu Criador. Agora eu vou te mostrar o pior. Abre em Zacarias, no capítulo 13, que é no Velho Testamento, antes de Mateus. É um livro assim, pertinho de Mateus. Antes de Malaquias, você vai ver que na criação dos homens, ele não perdeu só 1/3, ele perde 2/3. Zacarias 13, no versículo 8, diz assim, olha só, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, a refinarei como a prata e a purificarei como o ouro. Ela invocará o meu nome, eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Eu te pergunto, da criação do homem, quanto que Deus vai colher? 1/3. Eu vou ler de novo. Não sei se tem gente que está assustado com esse versículo, eu vou ler de novo. Zacarias 13, 8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão.
Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Está claro ou não está? Ele perdeu uma terça parte dos anjos. Ele vai perder 2/3 dos homens. Ei. O Criador é generoso, mas a criação não é tão generosa quanto o seu Criador. Bem, eu estava no versículo 3 de Marcos 4, mas agora eu quero pular para o verso 15, onde nós vamos para a explicação da parábola, porque o semeador saiu a semear. Então, no verso 15, diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Só que eu não sei se alguém tem a nova versão internacional. Eu queria ler as palavras que está na nova versão internacional. No versículo 15, ela diz assim: algumas pessoas são como a semente que caiu à beira do caminho. Então, eu queria que você não focalizasse na semente hoje, mas eu queria que você focalizasse nas pessoas. Numa das vezes que eu li a Bíblia, nessa Bíblia aqui, eu escrevi assim no cantinho dessa parábola, eu escrevi: eu e as pessoas. Eu e as pessoas. O que eu estava querendo dizer? Eu estava querendo comparar a minha relação com a palavra de Deus com a relação das outras pessoas com a palavra de Deus. Porque o que nós vamos ver na explicação da parábola por Jesus é a relação que as pessoas tiveram com a palavra de Deus. São 4 relações diferentes. E no meio dessas 4 relações, tem 3 que precisam ser resolvidas. E não são as pessoas, são coisas diferentes. Mas a atitude das pessoas, a relação das pessoas com a palavra de Deus. O verso 15 de Marcos 4, na nova versão internacional, diz que algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Presta atenção, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Porque às vezes a gente lê assim, que a semente foi semeada à beira do caminho, right? As aves do céu vieram e a comeram. Aí a gente pensa que o que está acontecendo é apenas entre a semente e as aves do céu. Não é verdade? Que tipo assim, o semeador semeou a semente, caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Eu te pergunto, onde é que estão as pessoas? Não, ele não semeou na beira do caminho, ele semeou nas pessoas. Então tem pessoas que são como a semente à beira do caminho. Qual o problema delas? Qual o problema que aconteceu no versículo 15, das pessoas que foram semeadas à beira do caminho? Diz que logo ouvem, e quem? Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então, qual é a primeira relação a ser resolvida à beira do caminho? É a relação das pessoas com Satanás. Essa é a primeira dessas 3 aqui, ó. Tem 3 relações a serem resolvidas. Se você não resolver, a palavra não vai ter resultado. A primeira relação que você tem que resolver é a sua relação com Satanás. Se alguém não sabia que você tem uma relação com o diabo, eu vim falar dela hoje à noite. Porque muitos crentes não têm nenhuma... O que você está falando para mim, pastor? Você está doido? Falando que eu tenho uma relação com Satanás? Bem, deixa eu te explicar. Você é obrigado a ter uma relação com Satanás. Porque ele existe. Só por isso. Não é que você busca uma relação com ele. Mas o fato dele existir, você é obrigado a resolver essa relação com ele. É tanto que quando Deus semeia a palavra, ele vem roubar a palavra em você. Então a questão é a seguinte: ele rouba por quê? Por causa do tipo de relação que você tem com ele. Ele rouba porque a pessoa deixa. Porque a palavra não foi semeada, jogada em qualquer lugar. Ela foi semeada nas pessoas. E o texto está dizendo, tem pessoas que são como a semente à beira do caminho. Então, na parábola nós vemos que já havia esse que vinha roubar a semente. Então, quando o semeador saiu a semear, ele não semeou só a semente
e as pessoas para receber a semente, ele já tinha semeado os anjos, e no meio desses anjos já tinha esse, que já estava ali para roubar a semente. Então, você tem que entender todo o cenário da criação, porque ele inclui essa pessoa que já existia. E deixa eu falar, a primeira guerra que nós temos com a palavra de Deus é com Satanás. O diabo já existia, ele estava ali para roubar a palavra das pessoas, tá? E a primeira coisa que você tem que resolver é como você faz quando o diabo vem roubar a palavra em você. Qual a sua reação? Como você faz? Ou você não notou ainda que tem essa pessoa que você tem que lidar com ela? Eu queria falar mais uma vez. Quando você vai ler a Bíblia, não é um momento fácil, não é um momento fácil. As pessoas que fazem sabem. Eu era adolescente, jovem, não sei, 12, 13 anos. E eu morava em Brasília, mas eu fui em São Paulo uma vez, eu fui numa igreja e tinha uma reunião de jovens, eu estava ali como visitante, e o pastor fez uma pergunta. É fácil ler a Bíblia? Ele perguntou bem assim para os jovens. Todo mundo falou, é. E só eu que estava com a mão abaixada, porque era o único que lia, o único que sabia dessa relação aqui. Eu já tinha um confronto com essa pessoa, eu sabia que não era fácil ler a Bíblia, mas o resto, todo mundo levantou a mão. Ninguém estava lendo nada. E se perguntar a mesma coisa na igreja, muitos crentes vão dizer a mesma coisa. Eles não sabem o que é essa relação de abrir a Bíblia e cair um sono pesado sobre eles. Há pessoas aqui sabem, aqui na igreja sabem. Eu peço para as pessoas não serem ingênuas quando vão ler a Bíblia. Eu peço que elas orem e digam para Satanás primeiro. Quer dizer, antes de ler a Bíblia, você tem que conversar com o diabo. Para começar. Olha, eu estou indo ler a Bíblia, você não vai me atrapalhar, estou te repreendendo agora no sangue de Jesus. Você não vai trazer sono sobre mim. Eu protejo a minha cabeça e as minhas percepções com o sangue de Jesus agora. Eu vou receber a palavra de Deus. Porque se você não lidar com ele, o que ele vai fazer? Ele vai roubar a palavra de você. Aí as pessoas chegam para mim, pastor, eu tento ler, mas eu não entendo. É porque você não lidou com quem não está deixando você entender. Eita, uma das relações que tem que ser resolvidas é a relação com essa entidade aqui, com essa pessoa aqui. Você tem que resolver ela. Você não pode deixar o inimigo simplesmente fazer o que ele quer no momento que você vai ler a Bíblia. Se você pegar a Bíblia para ler, o diabo, não, vai fazer outra coisa. Isso aí eu não posso deixar você fazer. Mais uma vez, eu vou contar a história que o irmão contou para mim. Ele contou para mim. Ele fazia parte da Bethesda há uns 15 anos atrás. Uma das reclamações da esposa dele é que ele passava o dia inteiro na televisão. Tipo assim, os dias que ele não trabalhava, ele passava o dia inteiro na televisão. Ele morava numa casa bem pequenininha, então a televisão ficava assim, muito pertinho dele. Eu me lembro daquele lugarzinho, eu visitei ele lá. E ele falou que ele passou o dia sentado naquela cadeira, vendo televisão, a Bíblia em cima da televisão. Aí depois ele está cansado assim, de muitas horas ali, ele pensou assim, ele disse que pensou, mas foi o Espírito que falou com ele, né? Por que você não levanta e pega essa Bíblia e vai ler? Né? Ele falou, é mesmo, vou fazer isso. Aí quando ele levantou da cadeira, antes dele chegar na televisão, no meio do caminho, o diabo falou com ele. E falou assim, mas você está tão triste, não vai valer a pena você ler a Bíblia do jeito que você está. Ele falou, quer saber? É verdade. Aí ele volta e senta na cadeira. Ele falou isso para mim. Tipo assim, eu estou cansado de ouvir histórias de crentes que obedecem ao diabo. Entende? Porque você não sabe lidar com ele. Ei, você tem que lidar com essa relação. Ela existe. E a palavra só foi roubada porque as aves do céu a comeram. As aves do céu são os espíritos que estão voando sobre a nossa cabeça, voando na atmosfera. Mais uma vez eu convido você a não ser ingênuo espiritualmente. Não seja uma pessoa ingênua quando vai orar. Saiba que o inimigo vai dizer, você não vai orar, então repreende ele antes. Eu queria pedir às pessoas até, às vezes a pessoa liga para mim, pastor, eu não estou conseguindo dormir, eu estou perdendo o sono, o inimigo, a pessoa até sabe, o inimigo está me acordando. Aí eu falei, você repreendeu ele antes de dormir? Eu falei, não, pastor, não. Eu falei, irmão, por que você espera o inimigo tirar o sono primeiro, para depois você repreender ele? Eu já falo com ele antes de dormir, falo, não tem nada para você aqui, cai fora, não tem lugar para você aqui, você não vai roubar meu sono. Ei, você tem que resolver essa relação. Eu pergunto para vocês, o diabo esqueceu dessa relação com você?
Ei, deixa uma notícia para você. Tem uma pessoa que valoriza demais a relação com você. E você ignora ele. E você ignora. Você não pode ignorar aquele que rouba a semente, tá? Não seja a pessoa à beira do caminho. Eu quero ler novamente o verso 15, as palavras na versão internacional, porque ela diz assim: outras pessoas, algumas pessoas, não é essas duas palavras que tem? Nova versão internacional. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Gostei dessa versão, sabe? Você sabe que quando a gente está pregando, você percebe que a oração, a gente sempre faz aquela oração. Nós repreendemos, cancelamos todo espírito que quer roubar a palavra na hora da palavra, não é? Porque eu queria falar uma coisa que infelizmente acontece em todas as igrejas, inclusive em Chelsea e em Marlborough. Tem uma coisa que acontece nos bancos do fundo da igreja. Existe uma atmosfera diferente nos fundos do banco da igreja do que na atmosfera da frente. Tá? Você pode pensar que não, você pode dizer que não, mas quem trabalha como diácono sabe, entende? E tem diácono que fala para mim: pastor, eu detesto o dia que eu tenho que estar lá no fundo, porque, pastor, é diferente a atmosfera lá atrás. O povo fica conversando, o povo fica distraído, pastor, e é difícil lá atrás. E eu sei que é. A vida inteira eu sei que é. Porque, tipo assim, aqui na frente tem fogo, sabe? Aqui na frente tem fogo. Por isso que o crente quer ficar atento, o que ele faz? Ele vai para o primeiro banco. Eu fui crente de primeiro banco a vida inteira, desde que eu era criança. Enxerido, atrevido, na frente, sempre. Porque, tipo assim, quando você quer a presença de Deus, você quer ficar fixo nele. E às vezes os diáconos, eles sofrem, porque eles sentem a atmosfera lá atrás. Lá em Chelsea acontece a mesma coisa, mas reclamam para mim. Às vezes eu vou lá atrás, no fundo da igreja, orar, repreender. Eu falo: diabo, você não vai alojar aqui atrás. Você não vai alojar aqui para roubar a palavra aqui. Você não vai, eu te proíbo nesse lugar. Deixa eu falar para você, eu não sou um pastor que ignora essa relação. Eu queria pedir a você: não seja ingênuo. Quando você vai orar, repreende ele primeiro. Quando você vai jejuar, diz para ele: você não vai me atrapalhar o meu jejum. Eu vou jejuar. Eu vou ler a palavra, mas eu te repreendo, eu te cancelo. Porque se você abrir a boca e der uma ordem, ele vai ter que obedecer. Toda vez que a gente vai pregar, a gente ora: Senhor, nós proibimos os espíritos que vieram roubar a palavra de roubar. Agora, a segunda relação está no versículo 16. A segunda relação que você tem que resolver, diz o verso 16: outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Elas ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, elas permanecem por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. A segunda relação que tem que ser resolvida é com você mesmo. Então, você vai ver o seguinte, que a primeira relação que você tem que resolver, para não perder a semeadura do semeador em você, é com Satanás. Mas a segunda é com a sua carne. Então, os três inimigos do crente vão surgindo aqui. Tá? Satanás e a carne. Porque o problema da semente perder é que a pessoa não tem profundidade em si. Não é diabo. Não é nenhuma outra coisa de fora. É ela. O problema são as pessoas. Alguém disse comigo: o problema são as pessoas. A palavra é pregada na igreja para todas as pessoas. E ela vai na mesma unção para todas. Umas pegam mais, outras pegam médio, outras pegam menos. A diferença não é na palavra, a diferença não é no pregador, é nas pessoas. E Jesus reconheceu isso. Algumas pessoas são roubadas por Satanás, porque não lidam com ele. Outras são roubadas por si mesmo, porque elas não têm profundidade em si mesmas. E eu queria desenvolver um pouquinho essa questão de a pessoa não ter profundidade em si mesmas. Porque essa é uma questão pessoal. O verso diz: não tem raiz em si mesmas.
Todos nós somos obrigados a ter uma relação conosco mesmos. E eu queria perguntar, como está a sua relação com você mesmo? E aqui eu volto na oração do Mi, porque ela tem o objetivo de ajudar você a resolver a relação consigo mesmo. Algumas pessoas não podem culpar o diabo por não ter uma profunda compreensão da palavra, elas têm que culpar a si mesmas. O problema está aqui. Existe entulho demais nelas mesmas. Existe pedras no caminho, existe muito entulho do inimigo. Por isso que, mais uma vez, eu queria, para quem nunca ouviu eu falar da oração do Mi, né? A oração do Mi é a oração que hoje eu vou dizer que essa oração aqui, ela desentulha poços, tá? Ela desentulha os poços da nossa vida. Os poços da nossa vida são as fontes que Deus abriu em nós, as fontes que Deus abriu em nós, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente. Isso está em vários lugares na Bíblia. Para começar em João, o Senhor Jesus disse em João, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Há uma fonte que é suposto fluir de você, há uma profundidade que é suposto haver, ai meu Deus do céu, há uma profundidade que é suposto haver em cada um de nós. Eu queria perguntar se você conhece as profundidades do seu espírito, ou se você é uma pessoa rasa. É tanta pedra em você mesmo, é um solo tão raso, você está tão entulhado de tanta coisa do passado, que não consegue descobrir suas próprias fontes espirituais. Isso não tem a ver com o diabo, tem a ver com a pessoa. Tem a ver com ela. Ela não gastou tempo na oração para desentulhar. Deixa eu dizer para você, eu não tenho palavras às vezes para explicar direito para vocês como eu gasto tempo na oração do Mi comigo, porque a questão é essa, a primeira coisa é desentulhar os poços. Vamos dar uma olhadinha rápida em Gênesis 26. Porque eu vejo em Gênesis 26 essa figura de desentulhar os poços de uma forma bem gráfica. Sempre gosto de ver esse texto. Já preguei algumas vezes sobre isso, desentulhar os poços. Gênesis, no capítulo 26, se você olhar o versículo 15, vamos ver o verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra, que era na terra dos filisteus, e Isaac aqui é o filho de Abraão. Abraão já faleceu nessa época, e Isaac está como a única pessoa viva, tá? E o Senhor o abençoou, e o homem enriqueceu, e a sua riqueza começou a aumentar, e ele ficou muitíssimo rico. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Então preste atenção, os filisteus invejavam a Isaac. O que eles fizeram por causa disso? Verso 15, eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, seu pai Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Alguém precisa, mais uma vez, voltar na relação com Satanás, porque quem faz esse problema em nós é o diabo. Ele enche você de terra, ele tapa, ele entulha a gente. Eu queria que você, pelo menos, começasse a observar e perguntasse para Deus como que o inimigo fez isso na sua vida. Alguém já fez essa pergunta? Se você não fez, eu queria te convidar a fazer. Eu queria te pedir para você entrar no quarto, ir para a oração do Mi e perguntar para Deus, como que o inimigo me entulhou desde a minha infância? O que ele jogou no meu caminho? O que ele jogou? Que imagens ele trouxe? Que pensamentos? Como que o inimigo jogou terra em mim? Como que ele entulhou os poços? Mas Isaac não ficou aí. No versículo 18, diz que Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Você viu? Havia uma herança espiritual aqui, porque Abraão havia cavado os poços, mas os filisteus entulharam os poços. Às vezes, Deus cavou poços em nós. Deixa eu falar um pouco mais profundo dos poços. A gente recebe heranças familiares que não são ruins. Heranças familiares não é só coisa ruim. Nós recebemos coisas boas dos nossos antepassados também.
Às vezes tivemos parentes que foram crentes, que clamaram a Deus em gerações passadas, e é por isso que você está na igreja hoje. Às vezes você é o neto, bisneto de alguém que foi servo de Deus às gerações passadas. Eles cavaram poços que desde que você nasceu o inimigo está entulhando, 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 só que hoje você está recavando poços que Deus já tinha aberto na sua vida. Então eu queria que você entendesse que a palavra de Deus, ela tem uma relação com as pessoas. E nesse caso, as pessoas precisam de uma terra profunda, de um poço aberto. Não pode estar cheio de entulho. Eu imploro mais uma vez. Entre no quarto, converse com Deus sobre você. Deus, como que o inimigo me entulhou? Deus, que pedras ele jogou em mim? Senhor, quais as pedras eu preciso tirar? Eu insisto nesse ponto. Eu insisto nesse ponto porque eu prego a palavra de Deus. Eu sou o quê? Como que eu posso me comparar hoje? Eu quero que você imagine o semeador com uma sacola de semente. Uma sacola de semente. Você já viu o semeador? Ele realmente anda com a sacola. Uma sacola de semente. Então ele tem uma pazinha. Right? Ou ele pega com a mão. Mas eu quero ser a pazinha. Que ele enfia na semente. Porque a semente é a palavra de Deus. Ele enfia na semente e sai semeando. Eu sou só aquela pazinha. Só aquilo. A semente é a palavra. E Deus me usa para semear a semente na vida das pessoas. Mas eu não encontro profundidade em muitas pessoas. Eu vejo que a semente não cresce. Eu trabalho com a semente nas pessoas e eu vejo que ela não penetra. Ela não entra, ela não frutifica. Tem gente... Sabe essas mensagens que vocês estão ouvindo? Tem gente ouvindo elas há 20 anos em Chelsea. Tem gente que não produziu. Tem gente que não tem. Não, é isso aqui. Pedras, pedregoso, nunca tirou as pedras. Eu ensinei a tirar as pedras, mas ele nunca foi lá tirar. E a palavra não frutifica, porque ela precisa de profundidade na pessoa. E você pode chegar às suas profundidades. Eu queria que você fizesse uma oração. Deus, me leva às minhas profundidades. Me revela as minhas profundidades. Eu queria mencionar aqui, de passagem, o Salmo 130, o verso 1, que é um momento de oração. O salmista diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Agora eu queria que você pensasse em dois tipos de profundezas. Não é a profundeza que ele caiu num buraco tão profundo, que ele está numa fossa tão terrível, que ele está clamando lá daquele... Não. Eu queria que você pensasse em um outro lugar. Das profundezas do meu espírito. Das profundezas da minha alma. Eu sou uma pessoa que me conheço profundamente. Lá do fundo do meu ser, onde eu posso trazer um clamor original. Gente, sabia que Deus ainda não ouviu o clamor original de algumas pessoas? Uma pessoa entulhada, cheia de terra, ela faz orações copiadas. Ela faz o que ela ouviu, ela ora o que ela ouviu outras pessoas orar, porque ela nunca gerou uma oração original nela mesma, porque ela está entulhada. Quando ela tira as pedras, quando ela é levada nas profundezas do seu espírito, uma oração original que Deus nunca ouviu daquela pessoa é gerada ali. É essa oração que Deus passa décadas esperando. É essa oração que Deus espera ouvir de cada um de nós. Alguém diz comigo: eu sou um abismo. Eu sou um abismo. Então para de ser raso. Nós somos um abismo em nosso espírito, então nós não podemos ser raso, e a palavra não pode ficar em cima das pedras, morrendo ao sol, ao calor do sol. Tem que haver uma profundidade em nós. Nós precisamos gastar tempo com Deus, no quarto de oração, na nossa vida pessoal, ao ponto de nós chegarmos nas nossas profundezas e afofarmos o terreno de uma forma que essa semente possa cair no profundo do nosso ser, não na superficialidade do nosso ser. Porque algumas pessoas, irmãos, são superficiais. Pessoas superficiais. Você é uma pessoa superficial ou você é uma pessoa profunda? É só para você pensar. Quando você conversa, você fala de coisas superficiais, de coisas medianas ou de coisas profundas? Dizem que pessoas medíocres falam de outras pessoas, as conversas. Pessoas profundas falam de ideias. Elas são pessoas que raciocinam, elas têm um raciocínio mais maduro, mais aprofundado. Alguém diz comigo: a palavra de Deus
precisa de profundidade para poder brotar. Então você vai olhar que tem muita gente na igreja, em todas as igrejas do mundo, e as pessoas são superficiais. Então você pode pregar a mensagem que você pregar. Deus pode enviar a palavra que enviar. Ela não vai produzir, que o problema não é a pessoa que pregou, o problema não é a igreja. O problema é que a pessoa não tem espaço nela, profundidade nela, para receber essa semente. E a semente não vai frutificar. Ela vai morrer ao sol. O primeiro lugar que você deve cultivar a vida é a profundidade do seu próprio coração. Você tem que descobrir esse lugar. Você tem que descobrir a profundidade do seu coração na oração. Eu gosto do Salmo 47. Deixa eu ver se é o verso 11, que diz: um abismo chama outro abismo. Alguém já leu esse versículo? Alguém lembra desse versículo? Já preguei desse versículo, não é? É o Salmo 40. A Bíblia que eu trouxe hoje, ela não está marcada esses versículos. É no versículo 7 de algum desses salmos aqui. Esse é o 40. É o 46. Parece. O 4, não? Não. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Isso mesmo. Salmo 42, verso 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, as tuas ondas e vagas se abateram sobre mim. Deus é um profundo abismo. Ele chama um abismo dentro de nós, para que Ele possa transmitir as grandezas do seu próprio Espírito. Deus fez o homem como um ser profundo. Deus não fez o homem como um ser raso. Por isso que eu digo que a oração, ela nos ajuda a nos descobrir. Nós somos uma criatura profunda. Nós podemos receber muito em nosso espírito, mas nós precisamos conhecer a profundidade que está em nós. Deus é um abismo que chama o outro abismo que está dentro de mim. Isso é, Deus não apela para a superficialidade de ninguém. Deus não apela, não chama a superficialidade de ninguém. Deus sempre chama a profundeza de alguém. Agora, se está entulhado, eu te pergunto, como é que faz? Se o abismo que chama o outro abismo, ao chamar o outro abismo, encontra o outro abismo completamente entulhado. Por isso que o Senhor tem levado o meu espírito a essa ideia de colocar o foco em Jesus, e Ele está apertando essa ideia. Ele está aprofundando essa ideia, ao ponto que eu e a pastora, eu tive Deus me deu essa sugestão. Deus é assim, Ele sugere algo para você. Se você pegar, você pegou a ideia, né? Ou você pode dismiss aquilo, você pode ignorar aquilo, mas eu não ignorei. Ele jogou essa ideia e eu falei, é uma boa ideia isso aí. E a ideia que ele me sugeriu foi eu fazer um jejum de 40 dias, só pelo meu foco. Só para eu dedicar o meu foco, aliás, para purificar o meu foco. Eu compartilhei com a pastora, ela achou uma boa ideia também. Então já tem 2. Aí o Senhor falou para mim assim, já que você está pegando a minha ideia, por que você não sugere isso para a igreja? Tipo assim, sugestão, não é que ninguém tem que fazer isso, não. Não é que todo mundo tem que fazer isso, não. Mas o Senhor falou para mim, uma coisa tão boa dessa, você não pode guardar só para você. Sugere para as pessoas, se elas querem fazer o mesmo jejum com você. Não é por green card, não é por casamento, não é por libertação, não é por dinheiro, não é por unção. É só para eu esvaziar o seu foco das coisas que estão distraindo você de mim e para eu aproximar o zoom da sua câmera para o meu rosto. Eu quero isso para mim, mas é claro que eu quero. E eu falei para a pastora que eu vou começar no dia 31 de outubro, vai ser até 9 de dezembro. Quem quiser fazer nessa data, a pastora, não, eu vou começar no 28. Eu falei, tá bom. Então, tipo assim, a gente vai estar nesse jejum. Antes de você entrar, porque às vezes os irmãos se empolgam com uma coisa porque alguém está falando. Pergunta para Deus se você deve fazer isso. Tá? Mas se você quiser fazer,
Eu vou falar o anúncio lá em Chelsea também. Porque Deus está querendo, o que Ele está querendo? Esvaziar o poço de tanta imagem, de tanta ideia, de tanta coisa que tem enchido a gente, sem falar dos traumas. Eu queria mais uma vez sugerir a oração que eu faço sempre, que é esvaziar a minha memória das memórias de dor, a minha memória das memórias de dor. Como que eu faço isso? Eu aplico o sangue de Jesus quando eu estou orando na minha cabeça. Eu falo toda a memória de dor, toda a memória do atraso, que me prende atrás. Eu proclamo que seja deletado, para que a minha mente fique livre para receber novas imagens de Deus. Eu cancelo as imagens que estão no visor da minha imaginação. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Imagens que estão no visor da minha imaginação. É a mesma coisa como se você estivesse na frente da televisão, sendo bombardeado por aquele tanto de imagens. Um dia desse eu estava tentando contar quantas imagens você recebe dentro de um comercial de 30 segundos. É incrível. As imagens passam assim. Eles mostram o carro em 100 ângulos, em 30 segundos. Eles bombardeiam você com imagens. O que eles estão fazendo? Eles estão entulhando você e você não percebe. Por isso que o Senhor falou para mim, faz um jejum para eu te esvaziar. Para quem sabe, sabia que Jesus tem dificuldade de chamar a nossa atenção? Ela está presa, brother, em algum lugar. Aliás, em vários lugares. Como é que Deus vai ter a nossa atenção, sendo que ela está presa em vários lugares? E o Senhor está dando essa ideia, porque Ele está querendo o quê? Chegar na nossa profundidade. Quando você chega na nossa profundidade, você resolve o problema da superficialidade e você começa a lidar com a sua carne. É você. E aí você resolve essa relação com a carne e você começa a ter vitória e a palavra de Deus começa a produzir o fruto que ela é suposto produzir em você. Antes de continuar a palavra, nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor que realize em nós isso que foi falado até aqui. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que um dia saiu a semear, que semeou o universo. No meio dele você semeou os planetas, as galáxias, as estrelas, você semeou os anjos, Senhor, e aí você semeou os homens. Nós somos aqui uma parte dos homens que o Senhor semeou. E nós queremos que o Senhor tenha toda a colheita que o Senhor semeou em nós. Então nós queremos pedir, tira as pedras que entulham o terreno onde a tua palavra deve nascer, onde a tua palavra deve brotar e criar uma raiz profunda. Senhor, abençoa e toca naqueles que devem fazer esse jejum, que devem entrar nessa aventura, nesse projeto, Senhor, para esvaziar o foco, para que o Senhor tenha a atenção da igreja. Nós queremos te dizer que o Senhor merece a minha atenção. Quem quer dizer isso para o Senhor? O Senhor merece toda a minha atenção. Então, mais uma vez eu quero te pedir, desliga a nossa atenção de onde ela está presa nas coisas passageiras, nas memórias de dor, nas memórias de traumas, de situações, de coisas ruins ou que o inimigo está fazendo. Coloca os meus olhos em ti, Jesus, faz essa obra em nós. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. A terceira relação que precisa ser resolvida, ela está no versículo 18. Porque ela fala que tem outras pessoas. E essas pessoas aqui diz assim, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. No verso 18 e 19, você tem que resolver a relação com o terceiro inimigo, que é o mundo. Então, incrível. Eu nunca tinha visto os três inimigos nessa parábola e o Senhor me mostrou. O primeiro é Satanás, que rouba a semente das pessoas que deixam a semente à beira do caminho. O segundo é a carne, a pessoa. Ela não tem profundidade e a palavra é roubada das próprias mãos dela, porque ela é entulhada, traumas, foco preso no lugar errado e a palavra não entra. Mas existe uma outra relação que precisa ser resolvida e é a relação com o mundo. E o mundo aqui se apresenta da seguinte maneira: ele é os espinhos,
as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas. Imagina quanta coisa cabe aqui dentro. Qual é a minha relação com os espinhos? Com a preocupação da vida, com os enganos das riquezas? Olha, talvez você não tenha, mas tem muita gente que tem. Tem muita gente que está na igreja tentando olhar para Jesus, mas o que ele está olhando mesmo são as coisas que ele pode adquirir nesse mundo. E eu não estou falando aqui das provisões normais que o Senhor quer dar a todos nós. Todos nós precisamos de casa, comida, família, combustível no carro, saúde, casamento, etc. Deus sabe as provisões normais, mas existem pessoas que estão enganadas, seduzidas pelo engano das coisas que podem conseguir nessa terra. E anseios por várias outras coisas. Eu queria que você pegasse essa palavra aqui. Anseios por outras coisas. Deixa eu dizer para você. Eu gosto do Salmo 27, o verso 4. E eu não creio que o Salmo 27, o verso 4, é uma palavra que é uma realidade na vida de pessoas muito jovens. Porque quando você é muito jovem na vida, e não tem nada errado nessa fase, de você sonhar com tudo na vida, você tem que sonhar. Sonha mesmo, porque daqui a pouco você não vai sonhar muito. Daqui a pouco você vai chegar no Salmo 27, 4. Então, sonha tudo, deseja tudo, busca tudo, corre atrás de tudo. Porque a palavra de Deus ainda diz que a juventude e a fase jovem são vaidade. Então, você tem que aproveitar mesmo, vai atrás. Porque você também precisa das decepções que nós tivemos. Você também precisa das decepções que o salmista teve, ao ponto de ele chegar e dizer, quer saber? Quando eu era jovem, eu já corri atrás de muita coisa. Eu já quis muita coisa. Eu já desejei muita coisa. Porque essa vida é um sem número de possibilidades. É um sem número de possibilidades. Só que o salmista chega a um ponto na vida dele em que ele diz, uma coisa só pedi ao Senhor. Eu não sei se você consegue ver a relação desse versículo com Mateus 7,7. Porque aqui, só no Salmo 27, 4, ele falou duas palavras de Mateus 7,7. Quem pode me dizer quais são as duas palavras que estão no Salmo 27, verso 4, que também estão em Mateus 7,7? Buscar é uma. Primeiro é pedir. Porque o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Então, o que o Mateus 7,7 diz? Pedi e dá-se-vos-á, primeira coisa. Segunda, buscai e acharei. E a terceira é, batei e abri-se-vos-á. Right? Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, abri-se-lhe-á. Quando o salmista chega nesse ponto em que ele busca uma coisa, é porque ele abandonou todas as outras. É porque ele abriu mão de todas as outras. Aqui está o problema da igreja. Por que é que não há uma profundidade na palavra com muitas pessoas? Porque ainda não abriu mão de um monte de outras coisas que estão lotando, que estão, mais uma vez, preenchendo o visor da sua expectativa, do seu desejo. Não há um desejo. Sabe o que é, gente? Imagina a pessoa que está na hora do almoço, mas experimentou doce de abóbora, aí viu doce de leite, não, eu tenho que experimentar um pouquinho desse também. Viu a cocada, falou, mas essa está demais também. Experimentou tudo. Aí agora chega aquele salmão assado, com aquela coisa maravilhosa. Aí ele senta na mesa, bem, eu vou tentar, mas estou cheio de abóbora. Por que é que não há um desejo profundo pela palavra de Deus, ao ponto de que ela germine na pessoa? Porque ela já experimentou demais aqui. Porque ela está testando o sabor das coisas ali. O foco está separado num monte de outras coisas. E o apóstolo Pedro diz, desejai ardentemente, como meninos, o leite,
a palavra. Mas para você desejar leite, você não pode ter comido chocolate, comido pipoca, e comido... Como é que a criança vai desejar leite se você já deu tudo para ela? Então um crente não vai desejar o leite da palavra, porque o estômago espiritual dele está cheio. Mais uma vez, ele vai precisar fazer o jejum, entrar no quarto, desligar a televisão, passar um tempo sem nas redes sociais, porque, gente, é incrível como as redes sociais, elas enchem você, elas levam você para aquilo que eu falei. Não é Jesus que está lá, são as pessoas que estão lá. Então, essas coisas impedem que a palavra de Deus, que o semeador saiu a semear, não produza o fruto que ela pode produzir. Então, o salmista diz, tem uma coisa que eu vou pedir, tem uma coisa que eu vou buscar. A única coisa das palavras que faltou nesse versículo foi a palavra bater. Mas deixa eu te explicar por que não está lá. Porque ela é automática. Enquanto você pede, você não sabe o que está pedindo, você pede tudo. O crente novo, o crente velho que nunca amadureceu, ele pede tudo. E ele não pede nada. Porque na verdade ele não encontrou uma coisa para buscar. Quando você começa a pedir, começa a orar, Deus vai te levar a um ponto em que Ele vai te dar algo para buscar. Por exemplo, alguém acha o batismo com o Espírito Santo e começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é? E aí ele achou algo para buscar. Right? So, Deus vai afunilando o seu desejo, ele vai afunilando as coisas e vai te dando uma coisa mais específica para você buscar. Quando você está buscando algo e Deus te dá algo para buscar, você encontra uma porta para bater. Aí você não sai dela, você fica presa nela anos e anos, batendo. Fala, Jesus, eu achei o meu lugar. Você abre essa porta para mim, eu não quero que você abra aquela, eu não quero que você abra aquela, eu não quero que você abra aquela, eu já esqueci todas as outras. Eu estou batendo nessa porta. Você cansa a mão, você abre um buraquinho na porta de tanto bater, porque você achou a porta de bater. Sabe quais são as pessoas que Deus responde? As que acham uma porta para bater. Eu estou numa porta dessas. Eu estou numa porta dessas e estou nela lá, já medi ela de todo jeito, já orei por ela, já ungi a porta, eu oro nela, eu profetizo nela e eu estou esperando ela abrir, porque a única porta que eu quero que abra é essa. Por que eu estou fazendo esse jejum pelo foco? Eu quero que essa porta abra. Eu tenho uma porta diante de mim. Eu não estou buscando um monte de outras coisas na vida espiritual, eu estou buscando uma coisa. Eu estou com foco, focalizado, igual a luz do laser. A luz do laser é uma luz tão forte, porque é uma luz concentrada. Por que o laser é tão poderoso? É apenas a concentração de um raio de luz. E ele é poderoso ali no mundo espiritual. A última relação que a pessoa tem que resolver, e nós vamos orar por isso agora. Eu queria orar pelas distrações do mundo. Eu queria pedir que Deus fale com alguém, porque talvez você não sabe que o mundo ainda está te distraindo. Mesmo que você está na casa de Deus e buscando o Senhor, mas tem tantas coisas ainda te chamando a atenção. Eu queria sugerir que você entregasse ao Senhor as coisas do mundo que não foram resolvidas. Jovens, entreguem a faculdade, que você não sabe ainda o que vai fazer. Pessoas solteiras, entreguem o casamento, que você não sabe ainda com quem vai casar. Sabe essas coisas do mundo que ficam entulhando a mente da gente? Sabe essas coisas não resolvidas? Gente que está precisando mudar de casa, entrega aquela casa para o Senhor, fala para Ele, eu sei que você já tem a casa para mim, não deixa eu ficar aqui a semana inteira pensando na casa. Não entulhe a sua mente com isso. Gente que precisa de uma profissão melhor, de mudar de profissão, de um casamento melhor, o que quer que seja. Que tal a gente entregar as coisas do mundo ao Senhor? Pai, nesse momento, a oração que fazemos é tudo que está no nosso visor, da nossa alma, que está no caminho da palavra, que está entulhando aquele lugar, que são os espinhos que sufocam a palavra, que não deixam a minha alma meditar na palavra, não deixam a minha alma ter a atenção plena com a semente que tu lançaste em mim. Coisas passageiras, Deus. A casa, o casamento, os filhos, a faculdade, a saúde, o emprego, as contas, as dívidas. Ah, Senhor, libera a mente do teu povo. Desliga do mundo, da fascinação, das coisas, dos anseios, das necessidades que o Senhor é. Alguém diz, Deus é o meu provedor. E você pode conversar com Ele e falar, tu vais me prover tudo, tu vais resolver toda essa situação.
O casamento o Senhor vai resolver, a solteirice vai resolver, a faculdade vai resolver, a saúde o Senhor vai resolver, a empresa o Senhor vai resolver, o ministério o Senhor vai resolver. Pai, desliga a minha atenção do mundo. Eu fui criado para ter o foco em Ti, então eu quero resolver a minha relação com o mundo, Senhor. Eu quero ser um espaço livre para a palavra do Senhor. Amém? Eu tenho 10 minutos para terminar dentro do horário. É algo que nós estamos querendo fazer um ajuste para terminar às 9 horas. Eu quero falar sobre a boa terra que está no versículo 20 e nós terminamos aqui. E aí a palavra é outras pessoas. Por isso que eu gosto da versão internacional. São como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita. Só que aí tem essa coisa aqui. Um dá 30%, outro dá 60% e outro dá 100%. Eu só queria sugerir para vocês que a boa terra, ela não existe por acaso. A boa terra é apenas uma terra que surgiu das outras 3 terras. Qual? À beira do caminho, a dos espinhos, das pedras, né? Do terreno pedregoso e do terreno de espinhos. Todos nós somos terra ruim. Nenhum de nós é terra boa. A única razão que nós chegamos a ser terra boa é porque nós resolvemos isso aqui. Nós resolvemos as 3 relações. Na nossa luta espiritual, nós resolvemos a relação com o nosso inimigo, que roubava a semente à beira do caminho. Nós resolvemos o problema conosco mesmo, com a nossa falta de profundidade, tiramos as pedras de nós mesmos. E na nossa relação com Deus, nós resolvemos essa terceira relação com o mundo. Aqui nós resolvemos com o diabo, aqui nós resolvemos isso com a carne, e aqui nós resolvemos isso com o mundo. E por causa dessa resolução, nós chegamos a ser boa terra. Agora, me parece que nem todo mundo conseguiu resolver o conflito 100%. Porque algumas pessoas que produziram 100%, me parece que eles produzem 100% porque eles resolveram esse conflito 100%. Porque tem gente que começa a lidar com o diabo e depois larga ele para lá. Tem gente que começa a lidar consigo mesmo e depois larga para lá. Tem gente que começa a lidar com a sua carne, com o mundo, depois larga para lá. Então, o que acontece? A pessoa que produz 60%, o que ela falou? Ficou 40% do problema que ela não resolveu. E a pessoa que só dá 30%, tem 70% do problema que ela não resolveu. E eu estou aqui nessa noite, autorizado pelo Espírito Santo, a encorajar as pessoas que ainda não estão frutificando 100% a resolver o problema. Não deixe essa relação sem ser resolvida. Continue lutando contra o seu adversário. Continue mandando ele cair fora da sua cabeça, da sua mente, do seu tempo de oração, do seu tempo com a palavra. Continue dizendo para ele: sai da minha vida, essa relação tem que ser resolvida e não vou esperar você resolver, eu é que vou resolver essa relação com você. Continue entrando no quarto, continue passando tempo com Deus e fazendo a oração do Mi, dizendo: Deus, me ajuda a lidar com a minha carne, me ajuda a lidar com o que está me distraindo aqui. O que é o jejum que eu falei? É eu lidando com a minha carne. É só isso. Eu quero o meu foco em Jesus. Quem é que me distrai de Jesus? A minha carne, minhas emoções, minha falta de atenção. Então, eu estou aqui, lutando aqui, ó. Eu não tenho muito problema aqui. Eu tenho muito problema aqui. E tem problema aqui. Porque aqui não me pega. E você, onde que pega dos 3? Então, você tem que batalhar mais aí. Senão você vai produzir só 30%. Ou 70%. Não vai produzir 100%.
Olhos fechados nesse lugar. Senhor, mostra a cada um de nós onde nós estamos na nossa luta com o mundo, com a carne, com o inimigo. Mostra a cada um de nós se nós somos a pessoa 30%, se nós somos a pessoa 60%, se nós somos a pessoa 100%. Ajuda-me, Senhor, eu quero te dar 100% da minha colheita. Quem quer falar isso para o Senhor? Eu quero te dar 100% de tudo que o Senhor investiu em mim. Eu quero vencer completamente essa luta espiritual com o mundo, com a carne, com o inimigo. Eu quero vencer, Senhor. E sabe, é o foco. Põe o meu foco, Senhor. Põe o meu foco no lugar, pontualiza o meu foco. Eu quero ser uma pessoa que não é meio crente, é um total crente. Eu quero resolver essa questão completamente diante do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para a gente vir ao altar, orar juntos aqui, como sempre fazemos. Obrigado, meu Deus. Pode sim, com certeza. Por favor, venha. Vamos fazer aqui o nosso círculo. Quero celebrar 25 de outubro, esse dia em que a gente está, mais uma vez, comendo a palavra de Deus. Quem está agradecido? Aleluia. Nós vamos fazer uma oração de gratidão. Eu queria que você orasse onde você está. Enquanto os irmãos vêm para cá, nós vamos agradecer. Obrigado por me alimentar mais uma vez com a tua palavra. Quem pode dizer isso para ele? Obrigado por semear a palavra em mim de novo. De novo tu trouxeste a semente. Eis aqui, eu sou um solo recebendo a palavra dessa noite. Eu sou um solo recebendo essa semente. Alguém agradece o semeador e fala para ele: obrigado por você continuar semeando em mim. Senhor, eu sou essa terra boa que recebe a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Eu sou um terreno para ti. Por isso que os meus ouvidos estão aqui. Por isso que o meu coração está aqui. Porque eu amo a tua palavra. Agora, quem eu sou, Senhor? O 30%? Os 60% ou os 100%? Senhor, onde estão minhas dificuldades? Onde está, Senhor, aquilo que eu preciso resolver? Alguém oferece o foco ao Senhor e diz: me ajuda, Senhor, focalizar em Ti, focalizar no meu galardão eterno e saber que o Senhor vai resolver as coisas do mundo, as coisas que estão ao meu redor, as coisas que eu preciso nesta vida passageira. O Senhor vai resolver todas elas. Jesus, toma as preocupações agora, toma as carências agora. Alguém entrega as suas carências ao Senhor. Os jovens entregam a carência que tem hoje, seja de faculdade, de escola, de trabalho, de dinheiro, de um casamento. Alguém entrega isso ao Senhor. Todos os adultos que estão aqui lutando para pagar as contas, para ter uma família melhor, um casamento melhor, entrega ao Senhor. Deus, toma as preocupações passageiras. Alguém está precisando de casa, de um carro, de um trabalho, entrega ao Senhor. Senhor, o Senhor cuida de nós. Eu quero ser uma terra pronta para a sua palavra. Senhor, eu proclamo que o Senhor afofa a terra hoje. Alguém clama comigo e pede: Senhor, tira as pedras. Sabe, Senhor, tudo que entulhou a gente, tudo que entulhou desde a infância, a sujeira da herança da família, os meus próprios pecados, lembranças. Alguém pede a Deus: limpa a minha memória, deleta as imagens negativas, aquilo que me prende no passado, aquilo que tira a minha inspiração. Eu proclamo, Senhor, que o Senhor está limpando com o sangue de Jesus a nossa mente. Limpa do nosso visor aquilo que nos distrai do Senhor. Limpa do nosso visor o que nos distrai do Senhor. Pai, faltam alguns dias para terminar o ano, que nós estejamos concentrados em Ti, Senhor. Que nós cheguemos nesse Natal concentrados em Ti. Que nós terminemos esse ano, Senhor, pertinho do Teu rosto, não distraído com a estação do Natal, do fim do ano, ou as coisas que estão acontecendo no mundo, mas pertinho da Tua presença, pertinho do Teu rosto. Vai vir uma grande inspiração, vai vir uma grande alegria daquela visão em nosso espírito. Eu abençoo a igreja de Marlboro com a proximidade do Senhor. Eu abençoo os jovens, as mulheres, os maridos, as esposas. Eu abençoo os obreiros da igreja com uma visão plena do Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, no nosso schedule diário. Eu queria orar pelo momento de oração, mais uma vez, pelo seu momento no quarto de oração. Eu quero abençoar o seu tempo no quarto de oração. Eu quero proclamar a Satanás: tu não vai roubar esse tempo.
Solta a vida de oração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desta jovem. Solta a vida de oração. Esse lugar de desentulhar poços. Esse lugar onde o Senhor reabre as fontes, ali no quarto de oração. O Senhor tira as pedras, reabre as fontes que o Senhor gerou em nós. Eu quero abençoar os momentos de leitura da Bíblia. Eu quero proclamar que na insistência de ler a Bíblia, vem uma nova revelação. Vem um espírito de revelação bíblica. Senhor, traz o teu espírito de revelação sobre o povo que ama a tua palavra nesse lugar. Levanta pregadores e pregadoras, homens e mulheres que têm a palavra, Senhor, para dividir com outros. Assim eu abençoo o teu povo que está na tua casa, nessa quarta-feira, 25 de outubro. Ó Deus, obrigado por isso, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar oportunidade para o nosso irmão Kennedy, ele vai dar um testemunho para nós essa noite. Irmãos, eu não sei se com vocês é a mesma coisa, mas assim, as coisas que o pastor fala, igual ele falou aqui agora, às vezes assim, vem tudo para a gente, parece que está tudo direcionado. Então, assim, por exemplo, quarta-feira passada eu pedi a oração que eu estava com uma dor, não sabia de quê, acabou. Na quinta-feira de tarde ela sumiu. Foi a hora que eu vi. Domingo o culto foi uma benção. O pastor falou do foco. Essa semana eu nem liguei televisão ainda. Então, mas aí o que aconteceu? O culto foi uma benção. Eu fui para casa, deitei, pastor, não dormi um minuto sequer. Passei a noite acordado. E no outro dia ia ser um dia duro de trabalho. Mas Deus honra, porque eu fui, trabalhei como se fosse um dia qualquer, finalizei o dia, agradeci a Deus, porque eu não dormi, mas também não fez diferença. Né? A outra coisa que o pastor falou, além do sono, eu também chego todo dia e vou ler a palavra, porque a palavra é alimento. Toda hora que a gente acha comida, a gente come banana, come bala, o que tiver. Então a Bíblia, a gente também é a mesma coisa. Qualquer momento você lê a Bíblia, dentro do carro, ela tem que estar junto com a gente, né? Então você lê a Bíblia toda hora. Então, eu chego em casa, tem dia que eu vou ler a Bíblia, mas bate um sono, aqueles cochilos que você quase cai, que não quer que a gente lê. Mas a gente vence, porque a gente é teimoso, a gente ora e lê mesmo, querendo ou não, a gente dá um jeito de fazer isso, né? Então, assim, o que foi dito é o que eu estou vivendo e aprendendo, logicamente, que, como disse o pastor, o testemunho tem que ser daquilo que você aprende, né? Então, tem sido muito bom o tempo que eu estou aqui com os irmãos. Agora, eu quero dizer uma coisa que o pastor não sabe. Ele não é um semeador, porque quem semeia não tem bolsa e não tem pá. Quem está na roça semeando tem um embornal e pega ali os 3 carocinhos só por cada cova e joga lá. Então, o pastor não é semeador, não. Ainda bem que ele sabe explicar. Verdade. Posso dar um testemunho? O irmão Kennedy falou, eu vou dar um testemunho também, porque essa noite, minha filha é uma bênção, nunca tive problema com ela. Mas essa noite eu fui dormir 6 da manhã, com ela gritando a noite toda por causa do dente, ela não conseguia dormir. E eu acordei, tive que acordar, né, porque eu tenho minha outra menina. E eu fiz, e a minha vontade era não fazer nada, porque você está cansado, não dormiu. Mas o Senhor me trouxe, Ele falou assim, levanta e ora. E eu orei em alta voz, eu falei, Senhor, o Senhor é o meu renovo, o Senhor é o dono da minha força, e eu sei que eu não dormi, mas o Senhor pode fazer que eu me sinta como se eu tivesse dormido. E o Douglas chegou em casa e falou assim, você não vai, né, que você está muito cansado? Eu falei, não, eu vou, porque o Senhor é quem me renova. Então, eu só queria testemunhar que, às vezes, a gente está muito cansado, e o Senhor entende. Se eu ficasse em casa, o Senhor talvez o Senhor entenderia.
Mas o Senhor tem nos dado, Ele é quem nos renova, é Ele que nos dá a força, igual o irmão Kennedy falou, e eu estou aqui, parece que eu dormi a noite toda, mas o Senhor me renovou e o Senhor falou comigo, nunca se esconda atrás de desculpas, peça ajuda, porque é o Espírito Santo que te fortalece e é o Espírito Santo que renova. Às vezes você não comeu, mas Ele é o teu alimento. Às vezes você não dormiu, mas Ele é o teu sono. E Ele nos renova. E eu estou aqui, pode ir até meia-noite. Já que a gente está dando testemunho, tem mais um aí. Eu queria contar para vocês que eu passei por uma sinusite, junho, julho, agosto, tomei remédio de antibiótico esses 3 meses. E tem esse problema que de vez em quando vem esse negócio para me dar sinusite de novo. Aí hoje eu estava caminhando a minha cachorra e começou aquela dor assim, um fogo assim do lado do meu rosto e aquela dor aqui. Aí eu falei, não, já vai vir outra sinusite. Começou, aí eu continuei andando e disse, não, eu não posso. Eu peguei e pus a minha mão aqui e falei, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu disse, demônio de enfermidade, sai agora do meu rosto, sai agora desse lado que estava queimando, e eu não aceito, em nome de Jesus. E eu estou te dando uma ordem do Criador do Universo, que é o Senhor Jesus. Ele criou tudo e eu não te aceito. E repreendi. Eu não terminei de dar a volta, sumiu tudo. Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho que não é meu. Tudo que nós temos aprendido aqui, a gente tem tentado compartilhar com as pessoas. Eu tenho a minha prima, e ela está trabalhando com uma pessoa difícil, e ela falou comigo ontem, olha, eu não sei se eu vou aguentar, não está fácil e tal, porque é assim, 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 eu não vou entrar em detalhes, mas eu falei, é espiritual, e você tem a autoridade, no nome de Jesus, de proibir que isso aconteça. Então, antes de você ir para o trabalho, você fala no mundo espiritual, que calando a boca desse espírito que está tentando falar nessa pessoa coisas que não te agradam, que te desanimam, que te põem para baixo. Isso foi ontem. Hoje, ela mandou mensagem para mim, você não acredita que funcionou, que deu certo, e eu vou fazer essa oração todo dia. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, pastor, tudo que nós temos aprendido e colocado em prática e testemunhado para as outras pessoas, Deus tem feito maravilhas. Rapidinho. Eu só queria falar, compartilhar como Deus também testificou no meu coração, porque umas semanas atrás eu estava falando com o Senhor. Na verdade, esses segmentos de palavras que o Senhor tem trago sobre querer Jesus e amar Jesus e buscar Jesus tem me impactado bastante. E algumas semanas atrás eu falei com o Senhor, eu não quero terminar o ano de qualquer forma. Eu não quero terminar o ano do mesmo jeito. Aí, só que eu não sabia o que fazer, né? Eu falei assim, o que o Senhor quer que eu faça? Aí, quando o Senhor deu a palavra no domingo, o Senhor falou muito forte no meu coração. Ele falou comigo, consagra somente para mim. Aí eu falei assim, ok, mas por quanto tempo que eu devo fazer? 30 dias, 40 dias? Não, que é o normal que a gente pensa. Aí quando veio aquilo na minha mente, e o Senhor falou, logo após o Senhor falou, falta 70 dias para o resto do ano, para o ano terminar. Aí eu falei assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor já me falou quanto tempo, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei, né, enquanto o Senhor estava pregando, estava eu conversando comigo mesmo. Aí eu falei assim, então tá bom, Senhor, já que é isso que o Senhor quer, eu vou fazer isso então. E eu vou tirar tudo, YouTube, vou tirar, não vou pesquisar nem coisa de bebê, vou tirar tudo mesmo. O Senhor quer esses 70 dias porque talvez para o pastor o Senhor falou 40 dias, mas talvez porque Ele quer, para o que Ele quer fazer comigo, na minha vida, até o final do ano, Ele precisa desse tempo. Então, só queria testificar disso, e eu estou dando glória ao Senhor, porque eu estava pedindo a Ele que eu não queria terminar de qualquer forma, queria algo diferente. Então, glória a Deus. Como os nossos testemunhos edificam uns aos outros. Só mais um, só mais um. Não, é só um testemunho de confirmação mesmo, porque eu já tinha também decidido agora, em 1º de novembro, fazer um jejum, e era mais sobre isso também, para mim focar mais minha vida com o Senhor, para me firmar mais. E aí, quando o pastor comentou aqui, eu até chorei lá atrás, eu falei assim, então é confirmação. Se for para... coloquei assim, de fazer 21 dias, mas se for para fazer 40, eu vou fazer 40. Não, eu só queria a mesma coisa. Eu perguntei para o Senhor, eu falei assim, Deus, eu estou me sentindo meio distante
da tua face, meio distante do Senhor. O que o Senhor quer de mim? E ficou essa pergunta no ar. Eu falei assim, se o Senhor não me responder, usa a boca de um profeta. Vai ser alguma coisa. Porque eu vou te dar. O que você pedir, eu vou te dar. E o Senhor veio com isso hoje e eu chorei lá atrás também. Dá um alôzinho para a irmã Fernanda e a irmã Érica no finalzinho, tá? No final, quando a gente terminar. A senhora queria falar? Só pode ser rápido, tem que ser rápido. Aí, tá vendo? Rapidinho, tá? Rapidinho, prometo. Não, peraí. Primeira coisa, eu quero testemunhar que o que eu vivi aqui hoje é só o Senhor mesmo pode fazer. Keninho, dando testemunho aqui, gente. Isso é transformação. Isso é uma grande vitória. Porque eu sou amiga da irmã dele, das irmãs dele desde a adolescência. Ele jamais faria isso antes. Jamais. Então, assim, para mim, foi, não é? Para nós, para a honra e glória do Senhor, a vida transformada, ela realmente... Então, assim, é uma grande vitória. E eu sei que para ele também foi uma grande vitória. Né? Outra coisa, hoje, durante o dia, eu estava ouvindo a palavra do foco, né? E, assim, teve momentos do meu dia, eu saí para ir ao banco, eu estava trabalhando, saí para ir ao banco, eu tive que parar o carro, porque eu não conseguia parar de chorar. De tanta visitação do Senhor, tanto quebrantamento, e o Senhor falando para mim, tudo o que o pastor pregou aqui hoje, o Senhor falou para mim durante o dia. Tantas coisas, as 3 relações, tantas coisas que o Senhor já resolveu na minha vida. Eu venho de longa data buscando, resolvendo, porque é nós que trazemos isso tudo para a nossa vida. Desentulhando os poços, quando ele falou desentulhar os poços, eu falei assim, é isso aí que o Senhor está fazendo, foi fazendo, e começou a jorrar, e eu falei, Senhor, glória a Deus que eu vivi para viver esse momento. Assim, vivi para viver esse momento. Chega, vou falar mais. Eu queria só que você fosse para casa com esses pensamentos e mais um. Deus está administrando a sua vida. Ele está administrando a sua libertação. Então, Ele vai resolvendo coisas. Então, creia no Senhor. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai fazer tudo no tempo dEle. Ele está administrando seus documentos, Ele está administrando tudo. Deus é o nosso... Eu queria que você falasse em algum momento da vida, você falasse, Deus, você é o meu administrador, eu admiro sua administração. Eu não entendo ela, mas eu admiro. Eu agradeço que você está administrando a minha vida. Vai ser do seu jeito. Você vai fazer tudo. Você vai resolver. Eu sei que você vai resolver tudo. Então, eu te agradeço.